Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas por não ter conseguido postar a aula de redação ontem, como era a data combinada. Mas ainda bem que o dia seguinte existe e hoje eu tô aqui para poder postar essa aula para vocês. Bom, como eu já havia dito, a cada semana nós iremos falar sobre um eixo temático diferente. Na semana passada, nós falamos debaixo do eixo temático da tecnologia, ciência e o meio ambiente. Hoje nós vamos entrar no assunto 8 da nossa apostila, lá na página 169. E nesse eixo, nós vamos falar nesse eixo temático, nós vamos falar da política. Política de modo geral. Quando a gente fala de política, a gente não está falando só do modelo governamental vigente hoje. Não necessariamente isso. É importante que vocês lembrem que quando se trata de eixo temático, é um conjunto de temas a respeito daquele determinado assunto. Então, a gente vai falar de vários assuntos ou de vários temas que giram em torno do mesmo assunto, política. Bom, para falar sobre política, a gente precisa inicialmente lembrar daquilo que nós chamamos de democracia. Não tem como falar de política ou trabalhar o eixo temático político sem antes falar sobre a democracia. E o que vem a ser essa tal democracia e o que se espera quando falamos desse assunto? Bom, a democracia nada mais é do que o governo do povo. Isso vocês já sabem, isso vocês já aprenderam em história. Até a própria literatura apresenta a democracia para vocês. E quando se fala em democracia, é natural associar esse termo, essa terminologia com liberdade, com equidade, com igualdade. E o que esses três elementos têm em comum, falando ainda do eixo temático político? Bom, se a gente está falando de um modelo político democrático, a gente imagina, ou a gente parte do pressuposto de que vai haver aquilo que nós chamamos de igualdade, ou seja, divisões em partes iguais. Nós falamos também de equidade. O que é equidade? É uma palavra que eu sugiro que vocês gravem, que vocês guardem para usar na redação de vocês, caso caia algum tema desse eixo temático. Equidade significa dar a cada um aquilo que lhe é de direito. É diferente de igualdade. O que é igualdade? Bom, todo mundo tem o direito de ir e vir, tem o direito à educação básica, à alimentação, a saneamento básico. Isso é igualdade. O que é equidade? É como essa igualdade vai ser distribuída. Um exemplo de equidade, por exemplo, é quando a gente fala do auxílio emergencial. Quando o governo determinou que iria liberar esse benefício para a população, o governo determinou também um público específico que teria direito a receber esse benefício, não é verdade? Então, não é todo cidadão tem direito a receber o auxílio emergencial. Existe ali uma lista de critérios que precisam ser obedecidas e, uma vez obedecida essa lista de critérios, o governo decide se aquele grupo ou se aquela pessoa é elegível para receber aquele benefício. Por quê? Home office, panelas, latinhas, passando na rua, atrapalhando a aula da professorinha. Vamos lá. Eu tenho direito à alimentação, à saúde, à educação, tenho direito a saneamento básico, não tenho? Só que eu tenho o direito também de ser amparada pelo governo caso eu esteja vivendo em algum momento ou em algum aspecto social de defasagem. E aí eu vou e me inscrevo para receber o auxílio emergencial. Assim que eu me inscrevo, um vizinho que está desempregado, sem renda nenhuma, que mora de aluguel, não tem de onde tirar nada, não recebe nenhum auxílio do governo, não tem nenhum vínculo empregatício, se inscreve também para receber esse auxílio emergencial.
O que vai acontecer? Como sugere... Bom, o direito à inscrição todos nós temos. Eu fiz a minha inscrição e o meu vizinho também fez. O governo vai determinar por base na equidade quem tem direito. Quem tem direito? Eu, que apesar de estar vivendo em condições básicas, mas eu ainda tenho alguma coisa, ou o outro que não tem absolutamente nada. Então, a equidade gira em torno disso. É de dar àquele que tem o direito de receber o básico. É disso que a equidade trata. É em torno disso que a equidade gira. Direito todos temos. Só que em cada circunstância, esses direitos precisam ser analisados para que eles sejam bem distribuídos. Senão, eu que tenho um vínculo empregatício, recebo o auxílio emergencial e tiro daquele que não tem nenhum vínculo e não tem nem literalmente de onde tirar, fique sem receber porque eu estou recebendo. Entende? Então, eu não posso fazer uso do meu direito para ferir o outro, ou para tirar do outro um direito que ele também tem. Então, a equidade, ela trabalha juntinho com a justiça. Direito todos nós temos, só que esses direitos precisam ser analisados para que a justiça aconteça. É o que se espera quando a gente fala de uma democracia. E essa democracia, esse governo do povo, que é isso que se espera quando se fala de um governo democrático, ele existe de duas maneiras. Como começou? Ou quando teve início? Começou lá na Grécia Antiga, com aquela democracia que era chamada de democracia direta. Se tinha um assunto pendente a ser resolvido, as pessoas iam para a praça pública e elas defendiam seu voto, eu acho isso, eu acho aquilo, e com base na maioria era decidido que fim a nação tomaria. Essa é a democracia considerada uma democracia direta. A primária, a que aconteceu lá na Grécia, a que começou lá na Grécia. Qual é a democracia de hoje? É a democracia que nós chamamos de democracia representativa. Como funciona? Quase que como na Grécia Antiga. Só que hoje nós não vamos para a praça pública discutir o direito ou discutir o futuro da sociedade. Hoje, a discussão desse futuro ou a discussão da política, ela é feita de que forma? Aqui no Brasil, especialmente, com base nas eleições. Tem ano eleitoral. Cada candidato faz a sua proposta e apresenta ao povo. O povo tem o tempo para fazer uma leitura e uma avaliação dessa proposta. No dia determinado e específico, esse mesmo povo exerce a sua cidadania, exerce a democracia, indo nas urnas e expressando lá nas urnas a sua opinião, o seu direito enquanto cidadão. E esse direito faz com que o povo determine quem eles querem que o represente para melhor governar a cidade, o país, o estado, enfim, não importa, tá bom? E quais são os problemas dessa democracia representativa? Tem um ditado popular que funciona assim: se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. Simples assim, não é? Então, na democracia representativa, sempre haverá margens para erro. Então, não importa qual seja o tema que venha na redação do Enem, se o eixo temático for político e falar algum aspecto da democracia, vai haver falhas. Por quê? Por mais que você acredite no candidato que você escolheu e foi eleito, por mais que você tenha confiança de que ele está fazendo um bom trabalho, em algum momento você vai discordar dele. Se não você, o seu vizinho. Se não o seu vizinho, a pessoa que mora um pouco mais à frente. Por quê? Porque não existe representação perfeita. Por mais que as pessoas nos conheçam, por mais que a gente deixe claro as nossas intenções, os nossos desejos, aquilo que queremos, ninguém a não ser nós mesmos vai fazer exatamente igual aquilo que queremos. Quer um exemplo? Imaginemos, pois, que vamos marcar uma viagem. E aí nós não temos tempo para organizar nossa mala. Então a gente elege alguém em quem a gente confia para organizar nossa mala. Aí eu pergunto assim: quem vai fazer as malas de vocês?
Aí vocês falam, a grande maioria, a minha mãe, porque ela me conhece melhor. Ou a minha irmã, porque ela me conhece melhor, convive comigo, sabe de todas as coisas que eu preciso, que eu gosto, enfim. E aí, essas pessoas representantes suas fazem sua mala. E você viaja. Quando chega no seu destino e vai abrir a mala, você percebe que ou faltou um shampoo, ou faltou um condicionador, ou colocou muita blusa de frio, pouca blusa de calor. Não importa. Alguma coisa vai falhar. Por quê? Por mais bem intencionado que a pessoa tenha sido ao te representar montando a sua mala, a pessoa não era você. Ela não conhece de perto todas as suas necessidades. Ela não pensa como você. Ela tem pontos em comum, semelhanças. Representatividade é feito de semelhanças. Só que semelhança não é xerox, então não vai sair exatamente igual. E é aí que está o grande X da questão. Falando sobre o eixo temático político, sempre vai haver ponto de divergências. Não importa qual seja o modelo vigente, vai sempre haver ponto de divergências, vai sempre haver diferenças. E a gente pode aproveitar dessas diferenças para fazer o quê? Embasar os nossos textos. E isso, argumentar ou contra-argumentar. Ninguém, não existe no universo um sujeito capaz de agradar todas as pessoas ao mesmo tempo. Para os cristãos, sabem muito bem que Jesus, embora perfeito, não agradou a todos. Então, por que acreditar que um representante político vai conseguir atingir esse ápice? Não vai. É impossível. E aí, o que a gente pode fazer? Se o eixo temático for política, se o tema for, por exemplo, um tema semelhante ao que aconteceu em 2009, que era o indivíduo frente à ética nacional, a gente pode atacar ou contra-atacar essas falhas. Porque quando o governo vigente propôs o seu plano de trabalho, tarará, ele prometeu isso. Depois que atingiu o poder, deixou de cumprir. E aí você vai argumentar o seu texto. Tá vendo? Por isso é importante saber o que é democracia. Para que serve? Quais são os modelos de democracia? O que democracia tem a ver com o eixo político? Tudo. Simplesmente tudo. Quer ver um exemplo de democracia? Mais do que nunca, os jovens estão lutando ou estão em busca de engajamento político. Não porque eles querem entrar na política, não porque eles querem governar o país, não isso. Eles estão em busca de representatividade. Eles estão em busca de representantes que exerçam a democracia de uma maneira mais equitativa, igualitária, justa. Estão lutando por seus direitos. E onde a gente vê essas lutas? Nas manifestações, sejam elas nas redes sociais, sejam elas presenciais, seja na maneira de se vestir, seja na maneira de se portar, seja na maneira de se comunicar com outras pessoas. Assim a gente exerce não só aquilo que chamamos de democracia, que é um governo do povo, mas a gente exerce também aquilo que nós chamamos de cidadania. Todo cidadão tem direitos, não tem? E um desses direitos é o voto. É um direito nosso. E ao mesmo tempo uma obrigação. Ai daquele que não votar. Fica em dívida com a justiça eleitoral e corre o risco até de ser punido. Por exemplo, se uma pessoa que está em dívida com a justiça eleitoral passou no concurso público e não resolveu a pendência com a justiça eleitoral, ela não tem direito a tomar posse do seu cargo público. Isso é grave. Mas é a democracia que a gente escolheu e é a democracia vigente no nosso país. É o que existe hoje no nosso Brasil. E o interessante é que o eixo temático, ele na página 169, ele explica um pouco melhor sobre essa democracia direta e sobre essa democracia que é a contemporânea que a gente vive hoje, que é a democracia representativa, que é a mesma, que é uma democracia um pouco mais limitada. Né? A gente elege os nossos candidatos e espera que eles vão nos representar bem. A gente dá um voto de confiança. É isso que fazemos quando escolhemos os nossos candidatos. E essa democracia, se você não souber falar muito sobre esse assunto, você pode fazer uma reflexão. Ela pode ser melhor
ou ela pode ser pior. Em que você vai fazer essa comparação? Bom, você pode comparar com modelos de governos retrógrados, antigos, diferentes. Por exemplo, nós podemos falar de regimes políticos como oligarquia. O que era a oligarquia, ou o que vem a ser a oligarquia? É aquele governo que ele gira na mão de poucas pessoas, só os privilegiados mesmo, só a elite da elite que governa. Um exemplo do antigo Esparta. Ali que eu posso usar isso se for um eixo temático político, eu posso fazer um paralelo da democracia de hoje com o regime político da oligarquia, mesmo tendo tantos anos de distância entre um e outro? Claro que pode, o nome disso é alusão histórica. É buscar lá no passado exemplos de governos, ou buscar fora do país exemplos de governos que diferenciam do governo atual e encontrar ali pontos de divergência ou coisas que poderiam ser aplicadas e melhorar a sua tese da redação e melhorar o desenvolvimento do seu texto. Você pode, por exemplo, falar sobre a aristocracia, que é aquele modelo, aquele estilo de governo que girava na mão dos nobres. Só os nobres, só a nobreza poderia mandar. E a elite econômica, ou seja, quem tinha dinheiro, quem tinha posses. Aí a gente já está caminhando para um modelo político, um regime político capitalista, que a gente vai chegar nele. A gente pode falar também de um outro regime político, da república. A república, ela é baseada em 2 princípios. O primeiro é um pouco parecido com a democracia. Na maioria das vezes eles acabam que se misturando. Tem certos representantes que usam o modelo 1 da república junto com a democracia. O que é esse modelo 1? É aquele regime político que ele gira em torno do interesse do povo. O representante governamental, ele não se preocupa com a sua opinião particular. Ele não se preocupa com seus interesses pessoais. Ele coloca em queixa o interesse da população. Por exemplo, a gente está falando hoje sobre a pandemia. E aí tem aquele questionamento, usar ou não usar máscara como proteção. Usar ou não usar cloroquina como um artifício na tentativa de combater a doença. Então, são 2 questões que envolvem diretamente a opinião da sociedade, seja da sociedade comum, nós, bem como a sociedade específica, os cientistas que estão trabalhando nessas questões, nessas causas. E aí o governo vai ouvir essas potências, né? Vai ouvir o povo e vai ouvir a ciência. Aí a ciência diz, sim, deve usar máscaras. E não foi comprovada a eficácia da cloroquina. Então, o que ficou decidido? Que deve usar máscara e a cloroquina não é o remédio que ainda resolve o problema. O que um governo republicano que leve em conta o interesse do povo antes do seu vai fazer? Ele vai ignorar o que ele pensa enquanto sujeito em relação a isso e vai adotar o desejo da sociedade. Ele vai obrigar o uso das máscaras e ele vai tirar, ou ele não vai publicar, ou ele não vai divulgar o uso da cloroquina. Por quê? Porque embora eu, governante, acho que máscara é uma besteira e que por exemplo, a Covid-19 é só uma gripezinha e que a cloroquina pode curar, bom, suponhamos que esse seja o meu conceito, mas não é o conceito do povo, e eu sou um governante republicano que leva em consideração o povo, eu vou anular o meu conceito e vou aplicar o do povo. Esse é o primeiro conceito de república. Aí tem um segundo conceito. Qual é esse segundo conceito? É aquela república que visa o revezamento de poder. Para que serve essa segunda república do revezamento de poder? Para que evite a corrupção. Porque, tipo assim, se o modelo de hoje não está atendendo a necessidade da sociedade, graças a Deus, em breve haverá ano eleitoral novamente, a gente vai poder escolher outro representante para cuidar melhor da sociedade.
Então, esse revezamento, esse segundo modelo de regime político republicano, ele foi criado com essa intenção primária mesmo, evitar a corrupção, né? Porque se vai revezar, o cenário inteiro vai mudar, então a corrupção existente ela vai deixar de existir, porque acredita-se que haverá um novo amanhã e o representante de amanhã vai ser melhor que o de hoje. É uma concepção, assim como a concepção primária da República também visava a não corrupção. Por quê? Porque se o governante ele obedece às intenções, os intentos inicialmente do público, não vai haver corrupção. Por quê? Porque ele não vai tirar proveito, ele não vai tirar vantagem de nada. Porque ele, enquanto representante, tem consciência de que ele não é nada, só um representante. Ele é um porta-voz da sociedade. A sociedade determina o que é melhor para ela e ele, representante, assina embaixo. Era só isso que se espera de um governante republicano que adota esse regime político, tá bom? E é um elemento que vocês podem utilizar se o eixo temático for política, e vocês podem fazer esse paralelo, essas nuances, essas alusões históricas. Vocês podem, por exemplo, citar regimes políticos como o teocentrismo, onde Deus era o centro das atenções, onde era mais importante a relação com Deus. A literatura fala disso, a sociologia, a filosofia. Então, vocês podem buscar nessas outras disciplinas elementos que embasam a tese de vocês, o contexto de vocês, e que os ajudam a argumentar, montar uma argumentação, se o eixo temático for política. Pode falar de outros exemplos também, de regimes políticos, como a monarquia, que girava em torno, ainda existe, né, daquele reinado hereditário e vitalício. Uma vez família real, para sempre família real, e não vai haver nenhum outro estilo de governo a não ser esse. Então, essa família vai governar para a vida toda essa nação, essa sociedade, e quem não for dessa família é ou clero, que são os religiosos, ou resto, o que sobrou, povo, acabou. Tem também um outro regime político que pode ser utilizado como argumento ou como base para montar sua tese, como, por exemplo, o liberalismo econômico, que girava em torno de uma sociedade dividida em classe. Como assim? Tinha os nobres, né? Que podia ser príncipes, princesas. De novo, o clero, que são os religiosos, e eles têm voz de poder. Padres, sacerdotes, pastores, eles têm sua voz de poder. E tem, de novo, o resto do resto, o povo, o que sobrou. E vocês podem comparar esse exemplo de regime político com o exemplo de regime político atual vigente no país. Por que não? Basta fazer uma conexão de sentido entre eles. Ou vocês podem falar também do capitalismo, que gira, que vem ali junto, misturado, seguindo a linha do liberalismo também, dividindo a sociedade em classes. E vocês podem usar até mesmo o capitalismo para falar sobre a democracia, de uma democracia mal administrada, por exemplo. Conseguiram perceber como a gente pode usar vários contextos históricos, vários regimes políticos, vários elementos para falar de um único eixo temático? Política. Se o eixo temático é política, você pode usar tudo que você sabe sobre história e como o mundo vem sido governado desde os primórdios da sociedade. Você vai escolher ali a alusão histórica que melhor cabe no seu texto e vai fazer uma construção, e aí você vai fundamentar e vai acrescentar a sua tese. Quer ver outra dica muito legal que vocês podem fazer? Vocês podem trabalhar com a diferença entre cidadania, ética e moral. São elementos que vocês podem colocar como lista. Se caiu o eixo temático política, eu vou querer falar um pouquinho da diferença entre cidadania, que significa o direito do cidadão de ir e vir, de exercer a cidadania, de ser sujeito. E aí eu falo da diferença da ética, que é aquela área da filosofia, uma alusão histórica interdisciplinar,
que tenta estabelecer de maneira moderada e questionadora aqueles padrões do que é certo, do que é errado, do bem e do mal. E eu posso falar também das questões morais. Sabe por quê? Porque tanto a cidadania, quanto a ética, quanto a moral, as questões morais, são 3 elementos fundamentais e essenciais para se exercer ou para se exigir aquilo que nós chamamos de democracia. É por isso que em tempos políticos, em épocas, em períodos de eleição, esses fatores, cidadania, ética e moral, eles entram tanto em questões, em debates, em discussões, e divide famílias, e divide grupos, e as redes sociais ficam bombardeadas. Por quê? Porque cada sujeito é constituído de diferentes formações. Cada sujeito tem os seus preceitos morais e éticos intrínsecos em si. E é com base nesses preceitos que esses indivíduos vão exercer a sua cidadania e lutar por aquilo que ele acredita ser uma democracia. Se ele acha que a democracia é o melhor modelo de regime político. É assim que funciona. Simples assim. É uma aula para falar para vocês que, olha, a política existe para oferecer para o público um estilo de vida um pouco menos sofrido. Como esse estilo vai acontecer, ou como esse regime vai acontecer, depende. Depende de como a sociedade está, de quais são suas necessidades e de qual vai ser o pedido da sociedade ao ir exercer a cidadania de votar. É assim que funciona. Entende? E se vocês acharem assim que tem como fazer associações ou comparar, eu acho que a monarquia era um excelente modelo, regime político. Poderia existir aqui no Brasil a monarquia? Então você faz um paralelo, o que tem de bom na monarquia que poderia ser aplicado aqui no Brasil para fazer com que a problemática dentro desse eixo temático seja resolvida? Vocês podem fazer isso. Eu fiz um resumão, tudo isso que eu tô falando para vocês, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Posso tirar foto e mandar para vocês. Só para mostrar que dentro do eixo temático político, vários temas podem surgir. E nesses vários temas, vocês têm elementos que vocês podem trabalhar. Por exemplo, tem na página 171 um tópico que fala participação política. E esse tópico, ele fala especificamente sobre a sociedade e os seus movimentos ou as suas movimentações em torno do pedido, do desejo mesmo. O ser humano é um ser desejante de mudanças, desejante de cuidados, e esse ser humano ele vai lutar por uma cidadania, por uma democracia, por uma aristocracia, pelo que ele achar que é certo. E como ele vai lutar por essa representatividade? Varia. E você pode usar essas variações para compor o seu texto, tá bom? Uma dica que eu vou dar para vocês, eu vou tirar foto e mandar no grupo. Esse resuminho que eu fiz é como se fosse um mapinha de alguns regimes políticos que existiram, né? Que existem ainda, nem todos acabaram. E vocês podem fazer uma leitura, pesquisar um pouco melhor sobre eles, associar com as outras disciplinas, como acharem melhor. E aí, lá na página 173, tem os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem. Dentro desses exercícios, tem a redação exemplar. E a redação exemplar é do Enem de 2009, cujo tema era o indivíduo frente à ética nacional. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam a leitura dessa redação, que para o Enem foi considerada uma redação exemplar, e que com uma caneta colorida, um lápis, o que for, vocês marquem aquilo que vocês acham que poderiam utilizar no texto de vocês. E com base nisso tudo que nós conversamos, em todo o conhecimento de mundo que vocês têm sobre o eixo temático política, que vocês refaçam ou que vocês façam uma redação cujo tema seja o indivíduo frente à ética nacional. Essa é a primeira proposta de redação. Li que eu tentei, não estou confortável, não consigo, mas eu quero fazer uma redação. O que eu faço?
eu vou mandar uma segunda opção de tema de redação ainda dentro desse eixo temático, para que vocês possam tentar elaborar o texto de vocês. E assim que estiver pronto, vocês mandam para mim, para que eu possa fazer a correção. Beleza? Ok? Então é isso. Nosso eixo temático de hoje, política, se encerra assim. E aí, na próxima aula, se Deus quiser, pretendo fazer a correção dos nossos exercícios e o quanto antes vocês conseguirem fazer a redação e mandar para mim, mais feliz eu vou ficar. Se vocês quiserem fazer a leitura da redação exemplar e marcar os pontos positivos que vocês acharam mais interessantes e me mandar foto e quiser fazer algum questionamento ou levantar alguma discussão, alguma conversa, não hesitem em me chamar. Pode mandar mensagem e eu vou responder assim que possível. Tá ok? No mais, nossa aulinha de redação da semana é essa. Beijos de luz. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Tchau, tchau. Se cuidem.